sustentação, estava cadastrado, acredito, o doutor Ronaldo, né? Mas eu tenho procuração, eu vou fazer a sustentação. Certo. Então, devolvo a palavra ao membro relator. Então, senhor presidente, eu gostaria que Vossa Excelência indagasse a advogada se ela dispensa a leitura do relatório. Se dispensar, já poderia passar a palavra à Sua Excelência. Doutora Patrícia, dispensa. Então, Vossa Excelência tem a palavra pelo prazo de 15 minutos para a sua manifestação. Obrigada. Boa tarde, primeiramente, né, Vossa Excelência, colegas advogados, servidores públicos, Ministério Público. É um prazer estar aqui hoje. Eu vou tentar ser breve, né? Na verdade, não é um caso complexo, o direito não é complexo, espero que Vossas Excelências assim também entendam. Né? Em grande resumo, o apelante ele é servidor público municipal, aposentado desde janeiro de 2013, né? Que teve aí contra si instaurado um PAD, processo de iniciativa disciplinar, em 2018, em agosto de 2018. Adveio decisão no PAD em 2020, decidindo pela cassação de aposentadoria desse servidor público, sob acusação de ter ocasionado prescrição de débitos de IPTU, né, quando exercia suas atribuições na gerência de cobrança e controle de arrecadação no município de Londrina. E aqui vale destacar, né, em primeiro lugar, que dentro dos 40 anos de serviço público, né, do apelante, passaram pelas suas mãos mais de 120 mil, né, processos executivos distribuídos sem nenhum tipo de questionamento de qualquer natureza. Né? Essa foi a primeira vez. E aí, infelizmente, ao final do PAD, a Corregedoria do município aplicou a pena de cassação de aposentadoria, né? E é justamente esse o motivo do processo. Né? Em primeiro grau foi negado o nosso pedido e aqui estamos. Logo de início, Excelência, com a devida vênia ao juiz de primeiro grau, cumpre discorrer acerca da essência do ato administrativo aqui, que trata-se de um ato administrativo vinculado, né, que é a cassação de aposentadoria. E, apesar de, em regra, nem todas as questões relativas ao ato administrativo comportarem análise pelo judiciário, né, que em geral está adscrito à análise dos requisitos de validade aí, também, em casos excepcionais, né, pode ser analisado porque deve-se aferir o respeito aos princípios administrativos, né, como o da razoabilidade, da proporcionalidade, que, quando são violados, acabam desaguando em verdadeira ilegalidade, que acreditamos que foi o que aconteceu aqui, né, principalmente em dois pontos. O primeiro é a prescrição, né, claramente só se analisando os fatos já se percebe a prescrição, porque imagina, são fatos de 2006, 2008 e 2009, que teriam ocorrido, né? E, de repente, foi instaurado um PAD em 2018, né? E a gente alegou isso, trouxe na esfera administrativa, e o município se limitou a dizer que o termo inicial dessa prescrição seria a ciência da administração pública, né? E aí remetem a 2018, falam que o termo inicial teria se dado pelo despacho administrativo número 8462 de 2018, que é simplesmente um despacho do prefeito Marcelo Bellinati, né? Não explica como se deu essa ciência, quando, onde, por quê, se realmente respeitou o prazo de 4 anos da lei municipal, que é a prescrição, para a apuração desse tipo de ato, né? E assim, deixar o termo inicial, excelências, com o devido respeito à mercê de uma decisão unilateral da administração pública, sem que se justifique, uma violação gravíssima ao princípio da segurança jurídica, porque caso assim não fosse, não existiria prescrição, né? Poderia-se analisar fatos de 10, 20, 30, 40, 50 anos atrás, com a administração simplesmente falando que tomou ciência agora, sem justificar e sem demonstrar. Né? Daí a primeira ilegalidade que se entende nesse PAD, né? Não existe maiores informações acerca disso. E entrando no mérito do PAD, também entende-se que foi totalmente razoável a cassação de aposentadoria pelas provas frágeis, né, que foram produzidas dentro desse PAD. Né. A acusação é que o servidor teria ocasionado prescrição de débitos de PTU, porque mesmo ciente que não tinha uma execução fiscal ajuizada, ele teria deixado de tomar providências cabíveis dentro do prazo prescricional
e ele teria indicado e ou inserido manualmente numeração de autos de execução fiscal em trâmite, como se constassem nele outros débitos, que na verdade não estavam sendo executados, né? Mas aqui vale dizer que não restou comprovado em nenhum momento que foi o servidor que fez isso, que teria deixado dolosamente, ou teria havido alguma espécie de quadrilha, combinação aí, para praticar essas condutas apontadas, né? E vale apontar aqui que as provas utilizadas para condená-lo foi basicamente uma afirmação do ex-servidor que ele tinha conhecimento que não haviam sido ajuizadas execuções fiscais em um caso específico, né? E uma inserção equivocada no sistema do número de autos de uma execução fiscal, cujos débitos não constavam na petição inicial em questão e, portanto, não estavam sendo executados. Ou seja, são erros básicos que podem muito bem ter sido falhas no sistema, né? De início, houve menção a prints de tela do sistema da prefeitura, onde alguém teria alterado o ESEC lá, que demonstra que o crédito está sendo executado judicialmente. Mas depois verificou-se que, na verdade, esses créditos realmente estavam prescritos, né? Ou seja, a única atitude imputável ao senhor Benedito não era mais ilegal, né? Isso ficou muito claro com o depoimento da doutora Ana Lúcia, procuradora do município de Londrina, no âmbito do PAD. O que se percebe, excelências, aqui para concluir, é que houve uma falha no sistema de controle que não pode ser creditada ao suplicante, porque não é nem razoável pensar que um município como o de Londrina, que tem muitas execuções fiscais, né, com todo um sistema integrado, controle de órgãos, fica à mercê só de um servidor público para ativar e desativar execuções fiscais como bem entender, né? Estão tentando atribuir uma culpa unicamente ao senhor Benedito, até porque ele é o único que sofreu essa pena, e assim, querem fazer crer que ele teria todo esse poder, né, de fazer isso, de ter esse controle dos créditos fiscais, né? Então, eu vou até mencionar aqui que o funcionário Eduardo Bergossi, ele reportou a existência de problemas básicos existentes naquela prefeitura à época, né, 2006 a 2009, e não havia dentro do sistema de controle interno quem conferisse informações ou documentos durante a preparação da execução fiscal, e a procuradora doutora Ana Lúcia Costa, questionada se havia alguma conferência ou processo de entrega das CDAs emitidas pelo Departamento de TI, respondeu que acreditava que não havia, né? Isso fica muito evidente também na conclusão daquele PAD, nas páginas 26 a 28 do evento 1.10, né? E eu vou abrir aspas aqui só para mencionar porque é importante, que as condutas que foram apuradas devem ser classificadas como prováveis equívocos causados por um sistema de controle completamente falho e ineficiente, como ficou demonstrado no relatório de auditoria 19 de 2019, né? E, em suma, a probabilidade que algum documento fosse extraviado ou dolosamente retirado durante o trâmite do processo é bastante grande. Porém, não há como se constatar com o mínimo de segurança o momento em que o ato foi praticado, justamente porque o controle então existente era bastante deficitário, e em algumas vezes, algumas etapas até mesmo inexistente. E essa precariedade era amplamente conhecida por todos os funcionários. Infelizmente, é uma coisa aí que a gente sabe, né, que passa por muitos órgãos, às vezes não tem toda a estrutura necessária, ainda mais na época, né? O próprio Projude não era implementado como é hoje em dia, né? E tudo isso poderia ser provado em instrução, né, processual, que não foi possibilitada pelo juiz Ocó, porque ele entendeu que não cabia dilação probatória nesse caso, por não comportar, entrar na análise do ato administrativo, né? Inclusive não se possibilitou que os próprios beneficiários do ato fossem ouvidos, entre eles o Banco Bradesco, que supostamente teria se beneficiado desse ato ilícito, né, de exclusão de execução fiscal. Isso foi objeto, inclusive, de agravo de instrumento, que acabou perdendo o objeto, que adveio a sentença, né, que aqui se combate. Mas, enfim, o que se conclui, excelências, é que simplesmente encontraram débitos que prescreveram sem ajuizamento de execução fiscais, débitos, pode-se dizer, com valores até ínfimos, né, para a magnitude de um banco, por exemplo, e procuraram um servidor responsável na PGM pelos ajuizamentos das execuções fiscais e culparam um servidor só, né?
E aqui eu peço que seja respeitado um dos princípios regentes do PAD, que é o da verdade real, né, que deve-se ter certeza para aplicar sanções, especialmente de cassação de aposentadoria, né, que é gravíssima. E vou mencionar também as alterações recentes da Lei de Improbidade Administrativa, que apesar de ter natureza diferente, né, com a do PAD, ela veio justamente para garantir que fossem punidos os servidores pelos atos dolosos inequivocadamente comprovados, né? O que não aconteceu nesse caso. Ficou uma dúvida aí, né? E entende-se que foi totalmente irrazoável e desproporcional caçar a aposentadoria de alguém que estava aposentado há quase 9 anos, né? De repente. E vou terminar aqui reforçando o óbvio, né? Invocando o princípio da dignidade da pessoa humana, que na colisão de princípios, né, do direito patrimonial da administração pública e dignidade da pessoa humana, deve subsistir esse último, né? Porque aposentadoria não é um prêmio, né? Nas palavras do desembargador Paulo Dimas Mascaretti, do TJ São Paulo, é um direito de caráter retributivo face ao binômio custeio-benefício, né? Violação aos princípios da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana, além dos já mencionados, né? Então, é isso. Eu agradeço e peço provimento. Obrigado, doutora Patrícia. Obrigado, doutora Patrícia. Devolvo a palavra ao eminente relator. Obrigado, senhor presidente. Gostaria de parabenizar a doutora Patrícia Ricieri, que fez uso da palavra na tribuna virtual aqui. Ela foi muito objetiva, foi muito feliz na sua sustentação, muito eloquente, né? Então, é difícil a gente ver, né, uma advogada com um desempenho tão bom assim, né, no dia a dia aqui. Então, parabéns, doutora. Também gostaria aqui de saudar o nosso procurador, doutor Paulo Ovidio, que eu não tive a oportunidade ainda de cumprimentá-lo, né, e os demais colegas da Câmara, que eu acabei sendo muito breve nos meus primeiros apontamentos aqui na sessão, que hoje até tenho a honra aqui de ter praticamente todo dentro da empenhada de decidir sobre esses dois tópicos, né? Então, na legislação municipal, retocável a conclusão do juiz de primeiro grau em afastar a prescrição da pretensão punitiva do ente público. Então, aqui vários para qualquer tipo de esclarecimento. É como eu voto, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, eminente relator. Então, conhece em parte da apelação e na parte conhecida nega-lhe provimento. Como vota, desembargador Carlos Mansur Arida. Presidente, eu queria cumprimentar a doutora Patrícia pela sustentação oral. Ela realmente chamou atenção para alguns pontos importantes e dizer que essa questão aí da prescrição é um ato tido como irregular por ter causado a prescrição, é muito comum, principalmente para nós aqui desta Câmara e da Câmara de Direito Tributário. Se fosse levar a sério, né, como foi nessa sentença, a ponto de o sujeito perder a aposentadoria, então aqueles casos lá de Guarapuava, que nós tivemos uma centena deles há uns 3 anos, mais ou menos, iria de caçar a aposentadoria de uma meia dúzia. E aqui em Curitiba também, viu? Não fica para trás. Estamos reconhecendo prescrição aí, por aí afora desse estado do Paraná. É uma irregularidade, mas essa irregularidade, às vezes, ela é complexa, é um ato complexo. Não é só um servidor que age em prol da decretação da prescrição. Às vezes são vários, né? Então, é preciso detectar aí a causa e o efeito. Eu, particularmente, acho muito pesado caçar uma aposentadoria que o sujeito pagou a vida inteira, né? E é uma verdadeira contraprestação, digo eu. Ele cumpriu a obrigação dele, mas agora, nesse final aí, ele pode ter cometido uma irregularidade. Eu tenho que ver, senhor presidente, com mais detalhes,
caso? Qual foi a causa, o valor, né? Se não teve mais gente que participou. Enfim, eu entendo possível reanalisar essa matéria, toda a sua extensão, porque há aqui a questão da dosimetria, da razoabilidade da pena, né? É um princípio da razoabilidade e a desproporcionalidade, acima de tudo. Então, eu vou pedir vista, senhor presidente, e para trazer esse processo, não nesta semana que vem, mas na outra, porque eu já tenho um compromisso de trazer o processo também complicado na próxima sessão. Então é isso, Então, senhor presidente. obrigado, Obrigado. senador Arida. Então, o processo número 4 da pauta fica adiado a pedido do senador Carlos Mansur Arida, que trará o processo não na próxima sessão, mas sim na subsequente. Acho que vencemos, então, a pauta. Eu agradeço, então, a todos os colegas também, senhores advogados também, um cumprimento especial